Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula de número 18, revisão e avaliação. Aí está, pessoal, então, vamos então à nossa revisão. Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora para dar início à nossa aula de revisão e avaliação com aqueles principais assuntos que nós trabalhamos aqui ao longo da segunda unidade. Então, vamos relembrar alguns assuntos muito importantes. Vamos começar, então, falando da dinâmica. Foi um assunto aí, né? A dinâmica faz parte da mecânica, é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e suas causas, né? É aquela parte da mecânica, então, que leva em consideração o estudo dos movimentos e aquilo que os causou. Então, quando se fala em dinâmica de corpos, nós temos aí uma imagem na cabeça, né? O pessoal que já estudou um pouquinho de dinâmica, vem aquela lenda, né, de que Newton estava descansando à sombra de uma macieira e, de repente, cai uma maçã em sua cabeça. E daí em diante ele fica se perguntando o que fez com que a maçã caísse, né, da macieira e atingisse sua cabeça, né? E daí diz-se que ele elabora as leis da dinâmica com as famosas 3 leis de Newton e também a lei da gravitação universal, né? Isso aí é uma clássica e mitológica imagem de Newton, que estava lendo lá seu livro sobre uma macieira e repentinamente uma maçã cai sobre sua cabeça. Vamos lá ver uma pequena animação dessa imagem, né, que nós temos aí na nossa cabeça. Olha só. Então, pessoal, aí está, né, a nossa animação, né, de Newton descansando à sombra de uma macieira e, de repente, a maçã cai sobre sua cabeça e ele, daí em diante, elabora as leis que definem, então, o movimento e também a lei da gravitação universal. E aí, com esse entendimento, pessoal, com o entendimento das leis da gravidade, com o entendimento da gravidade, vieram também o enunciado das 3 leis de Newton, tá certo? E aí, essas leis são aplicadas para que a gente possa estudar exatamente os movimentos e suas causas. Então, na cinemática, por exemplo, a gente estuda o movimento sem compreender sua causa. Já na dinâmica, a gente procura estudar os movimentos entendendo as causas do movimento, tá certo? E o que causa o movimento, pessoal, é a relação entre força e movimento. Na verdade, o que causa o movimento é a força. Para que eu imprima movimento em algum corpo, eu preciso aplicar nesse corpo uma força. Daí a necessidade da gente definir o que é a força. A força é uma interação entre 2 corpos. O conceito de força é algo bastante intuitivo, tá, gente? Mas compreendê-lo, né, para compreendê-lo, nós podemos nos basear, nós podemos observar os efeitos causados pela força, como, por exemplo, o efeito da aceleração. Bem, quando eu aplico uma força em um determinado corpo, esse corpo ele pode acelerar, ou seja, ele pode modificar sua velocidade. Então, a grandeza aceleração, que é uma grandeza vetorial, assim como a força, ela faz com que o corpo altere sua velocidade quando é aplicada, claro, uma força sobre ele. Um outro efeito importante da força é a deformação. A deformação faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força, e aí você tem na imagem, né, a colisão entre 2 veículos. E o que aconteceu aí é que quando um deles aplicou uma força sobre o outro, eles se deformaram, né? Houve uma deformação na sua estrutura. É um dos outros efeitos causados pela força. Agora, pessoal, a gente tem que entender também um conceito importante sobre forças, que é o conceito de força resultante. Por que isso? Porque é quase impossível, né, que um corpo sobre um corpo esteja atuando somente uma força. Porque as forças, vocês vão ver
né, quando a gente enunciar lá a terceira lei de Newton, as forças elas atuam sempre em pares, tá certo? Elas aparecem em pares, para ação e reação. Então, é muito comum de mais de uma força estar sendo aplicada sobre um determinado corpo. E aí é necessário que a gente encontre uma única força que possa representar todas as outras forças que estão atuando sobre o corpo. É o conceito de força resultante. Então, a força resultante é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. Dadas várias forças aplicadas a um corpo qualquer, a força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças aplicadas. E aí nós temos nessa imagem, esse pequeno desenho, onde eu tenho um corpo, e nesse corpo estão atuando duas forças, somente duas, né? A força F1 e a força F2 estão sendo aplicadas lá nesse corpo, e aí a gente tem a representação da força resultante. A força resultante está aqui, ó, a seta que está de preto, porque os vetores são representados através de setas, certo? Então, a força resultante, ela não aponta nem na direção aqui da força F1, que está para cá, nem na direção da força F2, que está na horizontal. A força resultante tem uma outra direção e um outro sentido. E ela representa a soma das duas forças, F1 e F2, que você vê no desenho. E aqui aparece para você, olha só, não se assuste, ela é um pouco longa mesmo, mas essa expressão, ela nos permite calcular a intensidade da força resultante quando nós conhecemos o valor da força F1, quando nós conhecemos o valor da força F2 e o ângulo θ, que é o ângulo formado entre as forças F1 e F2. Então, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre as forças F1 e F2. Muito bem, agora que a gente já observou qual é a definição de força, seus efeitos e como calcula a força resultante, vamos agora estudar as 3 leis de Newton. Vamos relembrar das 3 leis de Newton aí. As leis de Newton constituem os 3 pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida por mecânica newtoniana, já que foi Isaac Newton que elaborou essas leis. Começando então pela primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva. Isto dá a impressão de que se está sendo jogado para o lado contrário à curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. E aí, para a gente entender esse texto, vamos aqui ver uma animação de um automóvel fazendo uma curva, né? Vamos lá. E aí ele está em linha reta, né? Os passageiros estão ali. Mas quando o carro começa a fazer curva, você tem a sensação de que você é jogado para o lado contrário da curva. Aparece uma aceleração aí, né? Tem uma força agindo sobre o corpo, tá certo? E isso é causado exatamente pela inércia, né? Porque uma força aparece sobre o corpo e muda o estado do corpo, né? Então aí nós temos essa pequena animação para mostrar essa situação aí de que quando o carro faz uma curva, aparece então uma aceleração, aparece uma força. Outro exemplo é o seguinte: quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo enunciado é o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Temos aqui uma outra animação para mostrar um efeito da lei da inércia, né? Que é a situação aí de que o rapaz está na sua moto e de repente vai aparecer um obstáculo em sua frente, parando a moto. Mas, como o corpo do motociclista não está preso à moto, ele continua o movimento que a moto tinha. Então, ele é jogado para frente, porque quem parou foi a moto. Ele continua com a mesma velocidade que ele estava, né? Porque não tem nada segurando, ele não estava preso à moto. O que é diferente quando a gente está preso no cinto de segurança do automóvel, né? Por isso que é obrigatório o uso de cinto de segurança, pessoal.
Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa, no caso a força, aplicar uma força resultante diferente de zero. Ok? Essa é a primeira lei. Segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz assim, olha, quando aplicamos a mesma força em dois corpos de massas diferentes, observamos que eles não produzem a mesma aceleração, ou seja, aceleração igual. A segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja, F é igual a ma. E aí, em módulo, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma, aí, ó, F é igual a m vezes A, onde F é a força, m é a massa e A é a aceleração. Esse F que aparece nessa equação aí é a força resultante, tá, pessoal? É a soma de todas as forças que agem sobre o corpo em newtons. M é a massa do corpo, em quilograma, e o A é a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. A gente tem aqui uma alfazinha, né, uma animação para você também, mostrando a equação da segunda lei de Newton. Aí está, né? Você vê aqui, ó, F é igual a m vezes A, onde F é a força, essa força é a resultante, m é a massa e A é a aceleração. A unidade de medida da força no sistema internacional é o Newton, que equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? E agora vamos a um exemplo aí da segunda lei. Quando uma força é aplicada em um corpo de 4 kg, qual é a aceleração adquirida por ele? Então, está aqui a nossa expressão, ela é bem simples, né? F é igual a ma, e eu quero encontrar o valor da aceleração. E para que eu encontre a aceleração, basta que eu faça a divisão aqui, pessoal, da força pela massa, né? Aqui eu substituí, ó, o F é 20, igual a 4, que é a massa, vezes A, e aí isolando A 5 metros por segundo ao quadrado. Da mesma maneira, se eu dividir, claro, né, a força, que é 20, pela massa, que é 4, eu também vou encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. Exemplo número 1. No exemplo número 2, sabendo que a massa do bloco da figura vale 2 kg, determine a aceleração adquirida pelo bloco. Aqui eu já tenho duas forças, então é necessário primeiro calcular a força resultante nesse bloco. Como eu vejo duas forças aqui com mesma direção e sentidos opostos, a resultante é a subtração entre essas duas forças. Ou seja, a força resultante aqui, certo? Ela vale 1 newton. E aí, novamente, para encontrar a aceleração, eu vou dividir a força pela massa, certo, pessoal? Então, olha, a equação é F igual a ma, a força resultante é 4 menos 3, a massa é 2 e a aceleração vai ser multiplicada por 2, que é a massa. E aí, isolando o valor da aceleração, a aceleração é igual a meio, e aqui a aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aí está exemplos de como utilizar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração. Muito bem, pessoal, agora vamos tratar de um outro assunto importante comentado também nesta unidade, que foi exatamente a questão da termologia, com os conceitos fundamentais de temperatura e calor, começando, então, pelo conceito de temperatura. Vamos relembrar, então, o que é a temperatura com o nosso vídeo, né? Agora sim, o vídeo mostra aí que a temperatura está relacionada com a agitação das moléculas de um corpo. Menos agitado, menos temperatura. Você percebe aí que quando a temperatura sobe, a agitação das moléculas aumenta. Então, esse é o conceito físico para a temperatura. Temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Ok? E o conceito de calor também é importante, pessoal. Né? Vamos agora aí observar qual é o conceito de calor, diferente de temperatura, porque apesar desses conceitos estarem intimamente ligados, são diferentes. Então, o conceito de calor, energia térmica em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa é a direção do fluxo de calor, ou seja, do fluxo de energia. Aqui eu tenho dois corpos ó, com temperaturas diferentes, e o corpo A tem temperatura TA, que é maior do que a temperatura do corpo B, que tem temperatura TB. O
que acontece? Vai ter um fluxo de energia passando do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia nada mais é que o nosso calor, que é a energia térmica em movimento. Ok, pessoal? E aí, quando a gente entende o conceito de temperatura e o conceito de calor, é necessário também estabelecer o que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico entre dois corpos, ele vai acontecer, né, quando eu colocar esses corpos em contato. Os corpos têm que estar em temperaturas diferentes, né, porque eles vão trocar calor entre si, né, e depois de um tempo, depois de um determinado tempo, eles vão ficar com a mesma temperatura. E aí, quando eles atingem a mesma temperatura, cessa o fluxo de calor e eles estarão em equilíbrio térmico. Como na animação que nós temos aí, ó, da água quente e da água fria sendo misturadas, e aí esses dois corpos, a água quente e fria, vão entrar em equilíbrio térmico rapidamente, certo? E o resultado é um composto que não vai ter nem água quente nem água fria, vai ter água morna. A temperatura fica entre as duas temperaturas dos dois corpos. Ok, pessoal? Então, o equilíbrio térmico também é um conceito importante. E aí a gente vai falar de como se mede temperatura, que são as escalas termométricas. Começando aí pela escala Celsius. A escala Celsius ela foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de fusão de gelo 0 e para o ponto de ebulição da água 100. Você vê aí no desenho como foi a experiência de Celsius, né? Primeiro ele marcou o ponto de fusão, depois marcou o ponto de ebulição no seu termômetro, e aí ele construiu, né, com as duas partes que ele marcou, ele dividiu lá em 100 partes iguais, construiu lá o seu termômetro. Já o termômetro na escala Fahrenheit foi construída por volta de 1717, né? Fahrenheit construiu um termômetro mais preciso do que todos os que tinham sido construídos naquela época. Em sua escala, Fahrenheit adota para o ponto de fusão da água o valor de 32, né? E para o ponto do vapor, 212. Ele dividiu esse intervalo em 180 partes, tá certo? E cada parte vale 1 grau Fahrenheit. Sua experiência foi idêntica à de Celsius. Vamos olhar aí na figura. A experiência de Fahrenheit foi a mesma, né? O termômetro lá sobre o gelo fundente e depois o termômetro sobre a água fervente. Marcou os dois pontos fixos e dividir, então, esse intervalo. Por isso que é importante saber transformar de Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Então, vamos ver a relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius. Podemos converter uma temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius e vice-versa, utilizando a seguinte expressão: Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, se eu tiver uma temperatura em Celsius, eu transformo para Fahrenheit e vice-versa. Tc representa a temperatura em Celsius e Tf, temperatura na escala Fahrenheit. O exemplo, qual é o valor equivalente a uma temperatura de 30 graus na escala Fahrenheit? Então, nós temos aqui a solução, né? Nós vamos ver aqui que a temperatura que foi dada foi em Celsius, 30 graus Celsius, e eu quero saber quanto é em Fahrenheit. O que é que eu faço? No lugar do Tc aqui, ó, eu vou colocar o valor 30. Foi exatamente o que foi feito aqui, ó, 30 sobre 5 vai ser igual a Tf menos 32 sobre 9, que é o restante da fórmula. 30 dividido por 5 é 6. O 9 que estava aqui, ó, ele passa multiplicando para o primeiro membro, então fica 6 vezes 9, e no segundo membro fica só Tf menos 32. 6 vezes 9 é 54. O 32, que era negativo, passa para o outro membro somando, né, o resultado, que é 54, então fica mais 32. O resultado, então, é 86 graus na escala Fahrenheit. Significa, então, dizer que 30 graus Celsius vale 68 graus na escala Fahrenheit. Muito bem, pessoal. Encerro aqui a revisão com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E a gente se encontra aqui em uma outra oportunidade. Tchau, pessoal.